A busca por minerais críticos se tornou uma peça estratégica nas relações internacionais e também na transição energética. Países de todo o mundo estão disputando o acesso a recursos como lítio e cobalto, que são essenciais para a nova indústria. Para viabilizar essa exploração, principalmente dos dois produtos, novos projetos estão buscando alternativas de financiamento fora dos modelos tradicionais. O Brasil tem papel central nessa corrida, que precisa superar desafios de infraestrutura e investimento estrangeiro. Bora entender como é que essa disputa global impacta o nosso mercado por aqui com o colunista da CNN Infra, Gustavo Roque. Seja bem-vindo. Sempre um prazer conversar contigo, Gustavo. Um ótimo dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. E esse é um desafio que a gente tem aí para explorar ao longo das semanas de como que os projetos vão sair do papel e como que eles serão financiados, né? Tá tudo de grana, só que a gente está falando de financiamento num país que o juro é 15%, é tudo mais caro. Como é que a gente soluciona este problema? E no mundo, a gente vê talvez até uma procura por novas alternativas, já que o juro também está mais alto que o comum? E eu acrescento um fator aí, pegando carona na reportagem anterior, que é a questão das incertezas. Você tendo juros altos e incerteza sobre como que o mercado, o setor da mineração vai se comportar no Brasil, necessitando de regulação, necessitando de previsibilidade, isso entra como um fator adicional. O que a gente tem visto, e o meu entendimento, Gabriel, é que você tem diferentes fases dos projetos na cadeia. Então, primeiro, quando você fala de um projeto ainda em fase inicial, o tipo de financiamento que ele precisa é diferente. E como exemplo do que foi visto na reunião com o governo americano na semana passada, há a intenção de ter acesso a capital, de disponibilizar capital, mas para projetos ainda num nível de maturidade maior, diferente desses projetos em fase inicial. Então, o desafio vai ser, para quem está em diferentes fases de projetos, entender quais serão as fontes de recursos e quais os mecanismos que vão ser elaborados para poder viabilizar esses projetos e a gente não perder esse momento que está tão oportuno para desenvolver o setor e expandir o setor no Brasil, né? Perfeito. Como é que a gente consegue, talvez, traçar essas alternativas viáveis, possíveis? É dinheiro vindo de fora, talvez o caminho para projetos aqui no Brasil, Gustavo? Eu acho que sim, Gabriel. Eu acho que o que a gente tem visto ontem, seu xará, Gabriel, publicou a matéria falando sobre o investimento que o BID e o Japão estão fazendo de 890 mil dólares para mapeamento geológico na Bahia e no norte de Minas. Isso é importante, ainda que seja um investimento tímido, eu acho que ele mostra um primeiro movimento para a gente ter um melhor entendimento da nossa capacidade dos recursos geológicos que nós temos. Isso atrai o investidor para começar a desenvolver o projeto. Depois você tem os mecanismos, assim como foi feito nessa primeira, não nessa primeira conversa, porque na verdade as conversas já vêm ocorrendo há algum tempo, mas com o governo americano para poder entender como acelerar os projetos que estão em fases mais próximas de produção e de um desenvolvimento mais avançado. Mas você precisa também abrir um leque maior de opcionalidades para poder entender quais serão as outras fontes. Não dá para a gente ignorar, por exemplo, a capacidade da China em fazer os investimentos que estão sendo feitos. Só a título de referência, esse mês foi publicado por um think tank australiano, que é o Climate Energy Finance, que ele trouxe que de 2023 até agora, a China já aportou 120 bilhões de dólares na fase de pesquisa e exploração do setor ao longo do mundo. Então, como que você ignora um parceiro como esse, né, com a necessidade de capital que a gente está tendo para desenvolver os nossos projetos? Perfeito. E aí, por exemplo, esta necessidade de desenvolvimento aqui no país de uma cadeia de suprimentos, o memorando de entendimento que a gente viu Goiás assinando com os Estados Unidos, as tratativas diretas de governo brasileiro com o governo dos Estados Unidos, em que pé isso está e como é que essa demanda brasileira entra nesta disputa por dinheiro e disputa por espaço dos projetos internacionais, Gustavo? Eu acho que tem alguns movimentos que eles vão ocorrer simultaneamente e não vejo com maus olhos para isso, não. Eu Tá. acho que o modelo do que foi assinado pelo governo do Goiás, eu acho que outros estados tendem a seguir esse caminho. Eu acho que as próprias empresas, elas estão negociando diretamente, como a gente tem visto alguns anúncios, com diferentes atores, sejam agências governamentais ou sejam com investidores privados, mas a gente precisa entender também que o papel da União, do governo federal, ele vai ser essencial e que ele também precisa
ter os acordos estabelecidos para, inclusive, dar a tranquilidade e a previsibilidade que esses investidores vão precisar. Então, eu vejo isso com naturalidade, esses diferentes movimentos que estão ocorrendo. Vejo isso de uma forma muito positiva. Eu acho que o setor ele tem que caminhar também por pernas próprias para poder buscar esses investimentos e viabilizar. E eu entendo que a estratégia de pensar numa cadeia, né, toda mais desenvolvida, a gente não pensar só na fase de exploração, a gente não olhar só para a commodity, ela é importante. Mas a gente precisa ter uma visão clara de que, principalmente a fase do refino, vai levar algum tempo para isso ser desenvolvido. Tem tecnologias que estão na China, que estão nos Estados Unidos, que para você poder trazer isso, essas parcerias vão ter que ser desenvolvidas. E a gente não pode ignorar a fase anterior, porque até para poder viabilizar as plantas de refino, você vai ter que ter volume de produção. Então, como que pode ser desenvolvido tempos e movimentos onde você viabiliza os projetos iniciais, os projetos de exploração para que eles possam produzir, e em paralelo você desenvolve a cadeia de refino, ou o que é muito chamado no setor de midstream e downstream, que é quando você começa a fazer isso. A China levou anos para fazer isso, a Austrália tem enfrentado dificuldades para fazer isso, a Indonésia teve uma estratégia bem interessante feita. Mas então, o que eu acho importante é como que a gente olha para essas fases de forma separada, sem perder a oportunidade que está na mesa. Perfeito, você mencionou uma movimentação bastante interessante que é a do Japão com o BID. O Japão não tem grandes reservas de terras raras, não tem reserva de praticamente quase nada, né? E tem que comprar petróleo de fora, tem que comprar materiais de fora e se comprometeu com os Estados Unidos para financiar mapeamento e desenvolvimento de projetos fora do país. Inclusive, está fazendo isso agora, ou começando a fazer isso agora. Há uma divisão geopolítica dessa disputa por espaço, dessa disputa por materiais críticos, lítio, cobalto, terras raras, enfim. Como é que você vê o Brasil posicionado neste meio do caminho? Você acredita que a gente vai inclinar para algum lado, vai manter neutralidade? Dá para conseguir financiamento, dá para conseguir esse apoio de fora, que a gente fala que pode ser o caminho para financiar projetos por aqui, mantendo a posição histórica de neutralidade brasileira, já que está todo mundo tentando puxar para um lado? Acho que dá. Tá. Pelas conversas que eu tenho tido nos bastidores, fica evidente que, além desse interesse do governo federal em manter essa forma de atuação com o multilateralismo que a gente tem, a iniciativa privada também vê isso com bons olhos. Não dá para a gente ignorar um ou outro ator nesse cenário. A dificuldade vai ser como você articula isso e coloca esses vários atores atuando de forma conjunta. Mas não tem como fugir muito disso, né? A exemplo do que a Austrália está construindo, é que ela está tentando fazer os acordos, e aí até fazendo um parêntese aqui, logo em janeiro, quando a gente conversou a respeito do evento na Arábia Saudita, o representante do Canadá ele falou, o multilateralismo ele vai ganhar força nos próximos meses, porque vai ser necessário de desenvolver. Então, a gente não pode ficar concentrado, ou não deveria ficar concentrado num único parceiro. A gente tem que olhar para esses parceiros, porque tem um ponto importante, Gabriel, que é o seguinte, mesmo que nós façamos acordos e parcerias para trazer as tecnologias para o desenvolvimento da cadeia, o que a gente tem visto muito nas parcerias feitas com a China é que a última tecnologia não é que ela entrega para o parceiro, tem sempre um ou dois gaps atrás, e você pode ficar um pouco refém dessas tecnologias. Então, como que você abre o leque para que diferentes tecnologias em diferentes momentos estejam disponíveis para esse desenvolvimento da cadeia que tanto os diferentes atores querem, né? Dificuldade hoje para investir nesse tipo de material? Há, por exemplo, acusações deste grupo de países aliados aos Estados Unidos de dumping chinês, de que a China vende materiais mais baratos para o restante do mundo. Este é um dos problemas, talvez, para custear estes projetos, para fazer o financiamento, que ainda há materiais que têm baixo valor contra os altos custos para a instalação desses maquinários, de toda a mina que é necessária para o desenvolvimento do projeto? Eu acho que esse é um fator, mas tem outros fatores importantes também. Por exemplo, quando você olha para a China, você tem as fábricas dividindo o muro. Então, quem faz o beneficiamento, quem faz a bateria, depois isso entrega para uma produtora de automóvel. Então, você tem uma eficiência operacional nesse processo muito grande, que isso também aumenta a complexidade quando você vai olhar para essa concorrência. Há uma concorrência
digamos, brutal quando a gente olha para isso, sim. Não à toa que o governo australiano está avaliando um pacote de 83 bilhões de dólares australianos para poder garantir que as empresas tenham viabilidade mesmo quando houver uma queda de preço e que os concorrentes chineses continuam. A questão é, nós enquanto Brasil, nós temos capacidade de ter um pacote como esse australiano ou algum outro do tipo? Eu não acredito. Então, como que nós vamos desenvolver os mecanismos para que a iniciativa privada ela possa operar e que tenha uma atratividade desses investidores e que olhem no longo prazo? Caso contrário, eu acho que a gente pode ficar num cenário de vulnerabilidade ou de incertezas muito grandes, como trouxe a Esther agora há pouco, né? Perfeito. O nosso colunista Gustavo Roque está sempre conosco aqui na Abertura de Mercado. Meu caro, obrigado pela participação, por esclarecer este momento que é tão importante para a mineração aqui no país. Nos encontramos em outras ocasiões por aqui. Até mais. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.